Olá, sejam bem-vindos a mais um PU Talks. Aqui, sempre atualizado com o mundo do poliuretano. Hoje, nós vamos falar sobre um tema que todos conhecem, mas poucos percebem. É o conforto. O conforto não é apenas aquele colchão de 12 mil reais, aquele sofá maravilhoso. O conforto, na verdade, é uma ciência, é uma tecnologia que vai muito além do que isso. Ele tem impactos no seu dia a dia, ele tem impactos na sua vida profissional e tem impactos na sua vida pessoal. E para entender essa relação, nós precisamos olhar para a sua saúde física, emocional e mental. A ciência por trás dos materiais que proporcionam o conforto, como as espumas de poliuretano, e o impacto psicológico do desconforto quando esses materiais falham em cumprir o seu papel. Mas antes, para quem não me conhece, eu sou André Godinho, diretor da Zanatem e de novos negócios para a América do Sul. Quer saber quais as maiores e diversas soluções em poliuretano do mundo? Para isso, nós trouxemos alguns convidados especiais. Então, comigo hoje está a Nair e o Tonhão. Posso te chamar de Tonhão? Pode, André. Então tá bom. Para aqueles que não conhecem vocês já são especialistas conhecidos no mercado, mas fala um pouco de você, Nair. Boa tarde, André. Boa tarde, Antônio. Meu nome é Nair, sou psicóloga clínica, pós-graduanda em psicologia clínica também. Atuo com bem-estar humano, bem-estar e desenvolvimento humano desde 2007. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando e obrigada pelo convite para estar aqui. Uai, eu que agradeço a sua presença. Obrigado por estar dando um toque especial ao nosso toque de IPU. Tonhão, na verdade, Antônio Barros, mas como é que chegou a Tonhão? Me conta essa história. Eu vejo que é pela altura, né? Um pouquinho, né? E ao passar do tempo, não só a altura, né, André? Uhum. Bom, fazendo uma apresentação aqui, André, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Nair, obrigado por estar aqui conosco. PU Talks. Eu sou Antônio Barros, agora não falando de Tonhão, Antônio Barros, sou responsável comercial, gerente comercial da Zanatani, Brasil e América do Sul, e vamos falar um pouco hoje dessa parte de conforto, bem interessante e que vai além do que vocês imaginam. Voltando para você, André. Ok, obrigado, viu, Antônio. E agora, online, nós temos mais dois convidados especiais com muita experiência na área da tecnologia de conforto. É o Altair Longo e o Gabriel Araújo. E aí, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo sim. Sim. Então tá bom. Fala um pouco sobre vocês, fala um pouco aí como é que vocês chegaram a esse milestone de experiência em conforto. Vamos lá, falar um pouquinho de mim. Bom, sou Altair Longo, como o André já comentou. Trabalho há alguns anos na Zanatani, em Woodbridge, então sempre ligado na parte interior automotivo e trabalho na parte de definição dos bancos automotivos, né? Então, as espumas dos assentos, então é aí onde começou todo o envolvimento com a interpretação do que é o conforto, subjetividade e números para poder fazer com que isso vire uma realidade e atenda um público maior. Então, aí que veio toda a experiência que a gente foi adquirindo nesse trabalho da ciência do conforto. Obrigado, viu, Altair? E Gabriel, a sua história, como é que é? Eu sou o Gabriel Araújo, eu sou engenheiro metalurgista de formação, mas aqui na Zanatem de Woodbridge eu atuo como técnico do Comfort Lab, né, que é um laboratório especializado em conforto que hoje nós aqui na Zanatem possuímos. Possuo uma experiência vasta já na ciência do conforto e hoje eu sou o responsável por executar os testes que qualificam o conforto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Mas é um prazer estar aqui com vocês hoje. Gabriel, você falou laboratório de conforto, existe isso? Existe
não só um laboratório, mas existe também uma ciência do conforto. Existe uma engenharia do conforto. Então, tem toda uma tratativa através de indicadores estatísticos, matemáticos, que a gente consegue, inclusive, André, quantificar o conforto. Olha só. Então, pessoal, mais uma vez, que prazer ter vocês aqui com a gente nesse bate-papo. Muito obrigado. Bom, vamos abrir a conversa com a seguinte pergunta. Então, eu pergunto para os técnicos, o Altair e o Gabriel. Como a Zanatene define conforto? Ótima pergunta, André. Bom, nós temos um mar de possibilidades dentro da Zanatene. Então, nós conseguimos trabalhar tanto no automotivo, como no residencial, como em diversas situações, trabalhando o que seria a fórmula, o que seria o químico, o que seria a condição aplicada àquele produto. Então, quando você pensa num veículo, eu vou ter mais densidade para ter uma durabilidade maior no veículo, eu vou ter uma dureza onde me permita sentir essa sensação prazerosa ao dirigir, indexado com o restante do veículo, e quando for numa linha residencial, eu também tenho que ter aí o entendimento de como é a absorção num contexto de um colchão, por exemplo, para você ter uma noite de sono mais tranquila, e também um sofá para você assistir uma televisão, uma série, onde hoje você passa horas aí assistindo. Eu também tenho que entender como absorver essa pessoa para se sentir confortável e não se sentir cansada numa situação como essa. Então, o Zanatene tem total possibilidade de trabalhar em qualquer um desses cenários, enquadrando o que seriam densidades, durezas, e nas diversas áreas, para conseguir prover isso para o ocupante final ou para o utilizador final. Ok? Legal. Então, você falou algumas palavras aí que eu estou achando que são importantes, porque geralmente pensa que espuma é macia, se está macio, está bom. Pelo jeito, não é só isso não, que você falou de densidade, você falou um monte de coisa aí. É isso mesmo, Gabriel, que o Altair falou? É exatamente isso, André. Eu, como o rapaz do laboratório, né, eu posso dizer que há diversos fatores que estão envolvidos nessa caracterização, né, nessa definição do conforto, né, mas de forma mais simples, ele é definido através de uma combinação, né, de fatores, de testes, por exemplo, estáticos e dinâmicos. Então, com essas informações na mão, né, a gente consegue avaliar se o dito conforto, né, está adequado para o grupo para o qual aquele projeto se destina. Né? É importante ressaltar que o conforto ele é o resultado do equilíbrio de diversas características que a gente vai falar um pouquinho mais adiante aqui hoje. Legal demais. Agora eu vou trazer para dentro dessa conversa o outro enfoque, né? Nair, me conta você, o que é a sociedade? O que as pessoas entendem como... Você ouviu os técnicos, mas e as pessoas aí? O que eles entendem? E achei muito interessante ouvir esse aspecto técnico do conforto do material, porque eu tenho a visão subjetiva, né, do que é o conforto e, né, essa visão de maneira geral. Conforto está ligado de maneira subjetiva ao bem-estar, a sensação de bem-estar, qualidade de vida. E a qualidade de vida tem uma percepção subjetiva do indivíduo, com vários componentes também, mas de outra ordem, né? Então, a percepção de que você tem uma boa saúde física, saúde mental, você está se sentindo saudável nesses aspectos. As relações sociais fazem parte da qualidade de vida e assim também de você sentir conforto de maneira geral. Lazer, descanso, tem a ver com percepção de qualidade de vida e de conforto também. E trabalho é uma outra esfera também, tanto estar de maneira digna, exercer o trabalho de maneira digna, quanto ter um retorno do trabalho, da sua percepção que você faz um bom trabalho. Ai, que legal. Falando em trabalho, ô Marcelo, essa cadeira tá ruim, tá dura demais. Eu tô vendo que tem pouca espuma. Não tem nenhuma espuma, pelo amor de Deus. Nós vamos trocar essas cadeiras suas, ok? Bom, falando em trabalho também, vocês sabem que hoje, só em São Paulo,
são mais de 500 mil de motoqueiros entregadores. Mais de 500 mil. E eu imagino, esses caras ficam rodando mais 12 horas, 13 horas numa moto. E aí, o conforto com relação a isso? Uhum. Bom, aí quando a gente está falando de relação de trabalho, conforto, bem-estar físico e cansaço, né? E como que isso impacta na saúde mental, a gente não entra aqui numa análise social, né, do sistema de trabalho, mas realmente como indivíduo, né? De maneira mais subjetiva e individualista, né? Quando você está a 12 horas, 15 horas de trabalho, são vários componentes, vários aspectos que entram nessa sensação de conforto, né? O conforto físico, a sobrecarga mental de trabalho, o estresse de estar no trânsito. Então, tudo isso age nas nossas diferentes esferas, na física, na mental, na emocional, em tudo que está envolvido num ambiente de trabalho. O que te afeta, causa algum afeto no seu corpo físico, vai reverberar nessas outras esferas, na emocional, na esfera mental, assim como também o que age ali no emocional tem uma resposta também no corpo físico. Quando você cuida do seu aspecto físico, então você alivia essa carga para o seu corpo, isso certamente reverbera na sua sensação de bem-estar, no seu convívio social para aquelas outras esferas que eu falei anteriormente, na sua percepção de saúde. Então, são coisas que estão totalmente integradas, né? O bem-estar físico e a reverberação na sua percepção da sua saúde mental também. A produção está me mandando agora um outro dado que eu também não sabia. Vocês têm ideia de quantos Ubers tem no Brasil hoje? Gabriel, Altair, Tonhão? O número é grande. Né? Não faço nem ideia. Não. 5 milhões de uberistas. Não sei se essa é a palavra, não, mas... Então, André, é maior do que alguns países da Europa. 5 milhões nós estamos falando. Olha imagina isso. Então, olha a importância para a sociedade. André, e você falou do tempo de moto, né, dos entregadores e de um motorista de Uber. Pois né? é. Qual é a escala de um motorista de Uber hoje? Pois é. E outro, ele está sendo avaliado passageiro por passageiro. Corrida. Então, ele tem que segurar o estresse, tem que segurar a dor lombar, ele tem que manter a postura, senão ele vai ser mal, né, ranqueado, né, vamos dizer assim. Então, realmente, agora eu estou entendendo o que você está falando, Nair, que o conforto afeta a população inteira, praticamente, né? Em todos os aspectos, né? Altair, vamos voltar para você agora. Vamos no aspecto técnico. Quais são as principais propriedades da espuma de poliuretano que contribuem para o conforto? Como a densidade, você falou de dureza, resiliência, suporte. Fala um pouco mais sobre os principais fatores aí, por favor. Perfeito. A gente pode dar alguns exemplos práticos, vamos dizer assim, para que o público entenda um pouco melhor, né? Então, imagina você dirigindo um carro, você pegou uma estrada, você iniciou a sua condução e você vai ter uma viagem lá de 3, 4, 6 horas. Imagina que você está, então, num assento onde eu tenho a maciez, o que me gera um conforto inicial agradável, entre aspas, porém a densidade desse item é baixa. Então, quer dizer, em 2 horas de direção, você já tem que ajustar o retrovisor, porque você começou a descer no veículo, porque ele não tem suporte para te sustentar. Então, em 2, 3 horas, você tem que começar a ajustar o carro para você conseguir se encaixar na sua nova posição que você está dirigindo, sem perceber, porque você foi descendo na espuma, porque ela não teve retenção para te segurar naquela posição. Essa mesma sensação, ela vai para um sofá, vai para a cama, então, deitei na cama, nossa, deitei inicialmente delicioso, mas eu estou dormindo por meia hora, 1 hora, será que o conforto permanece? Será que eu vou continuar tendo aquela noite de sono para me promover todo dia, como a gente está falando, com estresse,
com essa movimentação. Então, tudo isso você pode trabalhar, você tem como trabalhar dentro do que a Zanatani oferece hoje. Então, realmente é um mar bastante grande de oportunidades. E aí promover o bom humor, né, do pessoal, certo? O cara ter um sono tranquilo, então ele entrar no veículo de forma mais tranquila, ele conseguir conduzir o dia sem estresse, transferir isso para os passageiros, ou para o environment, né, o ambiente. Então, realmente, tudo isso pode ser endereçado para a Zanatani, e tudo isso tem como trabalhar nas propriedades do químico que a gente trabalha. Espero ter respondido muito bem a pergunta. Respondeu muito bem. E eu vou... Tem uma frase que me chamou a atenção, né? E eu trouxe isso hoje. A frase é a seguinte: como pode a pessoa ficar tão cansada se trabalha sentada o dia inteiro? É uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, André, mas isso daí a gente tem uma resposta, Belce, lá no final. É? A gente tem na parte de químico. Então vamos adiantar isso, não vamos deixar a minha audiência em suspensão. Me conta um pouco sobre isso, a parte que nós vimos a parte de laboratório, nós vimos a parte técnico do produto, nós vimos a parte do impacto das pessoas, emocional, mental, físico. Vamos falar um pouco do químico. Zanatani, Woodbridge, um relacionamento de 45 anos, um pouco mais. O que acontece nesse relacionamento? Com uma palavra que foi falada muito aqui, ciência. Hoje nós temos a expertise das formulações. As formulações chegam no final na parte de sistemas. Essa parte técnica de você ter um conforto, você atendimento a uma densidade, a uma especificação, é porque você vai ter uma boa formulação por detrás. E como que é feito isso hoje na Zanatani? A Zanatani, em conjunto com o produto final, que nós desenvolvemos, hoje com os próprios testes indo pela parte automotiva que nós temos no nosso laboratório de conforto, a Zanatani hoje faz essa customização, vamos dizer assim, dessas fórmulas propriamente ditas para atendimento ao cliente final com o seu produto. A gente chega aí, André, para você ter uma ideia, que a gente fala do DNA. O que é esse DNA do conforto? É exatamente essa parte química, que ela vai ter essa soma com a parte do produto e com todos esses testes que a gente consegue fazer hoje. Para quê? Para que tenhamos um bem-estar, para que esse pessoal do delivery, que fica horas e horas em São Paulo, Minas, com esses asfaltos que a gente tem hoje, com essa mudança climática, tudo, ele tem um conforto da espuma dele. Essa cadeira que hoje para você está desconfortável, nós vamos fazer um pressure map, que são testes da parte técnica que vem em conjunto com a nossa formulação de sistemas, que a Zanatani propriamente dita pode atender. Então, você está me dizendo que cada cliente, cada pessoa tem uma especificação. Exatamente, porque vai respeitar a altura, vai respeitar o peso, vai respeitar como que ela senta, se ela está sentada direita, a postura dela, a parte ergonômica falando do produto final, mas que o químico, que o sistema já vai trazer isso. Você falou uma palavra interessante, o tal do pressure map, que é o mapeamento de pressão do corpo, né? Sim. É isso mesmo, Gabriel. Me conta um pouco sobre os ensaios do laboratório de conforto da Zanatani. É isso mesmo, André. Basicamente, os testes que nós executamos aqui vão simular a utilização do produto na vida real. Então, como é que nós fazemos? Primeiramente, nós controlamos o ambiente para a gente poder estabelecer um critério comparativo. Depois, nós nos paramentamos, né, através de métodos já validados como normas, procedimentos, inclusive são reconhecidos no mundo todo. E terceiro, a gente se utiliza de equipamentos de ponta para coletar esses dados. Então, partindo desses pré-requisitos que nós submetemos essas amostras, né, se tratando de laboratório, a avaliação de testes de conforto, como o ponto H, que tem como uma premissa, né, estabelecer a coordenada da posição de conforto. A gente usa um manequim chamado Oscar, ele tem 77 quilos, ele vai simular o condutor no cockpit do carro, por exemplo. A gente tem outros testes como lateral containment, que ele vai simular um carro submetido a uma curva e ele avalia a capacidade de contenção lateral da espuma do banco.
A gente tem testes de dureza geral, que vai simular uma pessoa sentando, levantando o banco, e a gente consegue medir como se dá esse retorno elástico da espuma. E tem a bola da vez, que é o Pressure Map, que o nome do teste designado a ele é o Body Pressure Distribution, que ele vai avaliar a distribuição da pressão do corpo do condutor, né, sobre o banco, sobre o assento. Né? Então, ele é feito colocando-se uma manta dotada de diversos sensores capacitivos, e ele vai coletar parâmetros como pressão e área. E nessa avaliação, nós colocamos diferentes perfis de pessoas. Como assim perfis? A gente coloca mulheres pequenas, mulheres médias, homens médios, homens altos, e avaliamos através desses mapas de cores, né, como a pressão sobre o banco se distribui nesses diferentes perfis. Inclusive, com esse teste é possível até prever como será a sua sensação de conforto numa viagem longa, como o Altair comentou para a gente anteriormente. Né? Então, a gente tem diversos outros testes, mas, em resumo, o laboratório ele vai simular a utilização do produto, como ele seria utilizado na vida real, incluindo as condições de operação e as especificidades. Interessante demais, você está abrindo um mundo de conhecimento aí que eu tenho certeza que nossa audiência inteligente, como está adorando. Eu recebi aqui uma história, até da produção, não veio nem de vocês, mas me conta um pouco, estão me falando aqui que a Fiat, na época, que hoje é Stellantis, contratou o serviço da Zanatene para fazer um benchmarking dos carros de competidores da própria Fiat para poder desenvolver o projeto, na época, do Argus e do Cronos. É isso mesmo? Como é que foi isso? E ganhou até um prêmio na Itália? Me conta um pouco sobre isso. Exatamente isso, André. Hoje a Stellantis é um dos clientes que trabalham aqui conosco, e foi desenvolvido sim um trabalho de benchmarking, né? Então eles se propuseram a entender um pouco mais qual que era a performance do produto deles. Então, todos esses testes que eu citei anteriormente foram aplicados no produto e eles puderam, através da engenharia deles, promover alterações que levaram o produto deles a um outro patamar de conforto. Isso é disponível para qualquer outro cliente que estiver disponível para entender um pouquinho mais como o seu produto está performando em questão de conforto. Hoje a Stellantis é um dos parceiros, mas a gente também presta serviço para diversos outros clientes. Ótimo, muito bom, viu, Gabriel? E então, fazendo a ligação, a conexão das nossas conversas, né, de novo, falamos das pessoas, falamos do produto, falamos da parte técnica, falamos das moléculas que está dentro da química, falamos do mercado, falamos do laboratório de conforto, como é que é utilizado, né, para produzir um carro de alta performance. Eu quero voltar a Nair. Uhum. Nair, então, me conta um pouco sobre o desconforto. Nós estamos falando de conforto. Uhum. Mas vamos falar de desconforto, porque eu sei, em conversas que eu já tive com o Altair, de que você falou em subjetividade, né? Uhum. Então, veja bem, pessoal, quando o Nair fala da percepção das pessoas de conforto, ela fala de subjetividade. E quando a gente conversa com o Altair e com o Gabriel, eles falam de objetividade, estão parametrizando o conforto para poder desenvolver aquele produto magnífico, né? É isso mesmo, Altair, Gabriel? Exatamente, é isso aí, André. Então, voltando aqui para a Nair, vamos falar agora do desconforto, porque eu sei que o desconforto é facilmente percebido no laboratório de conforto, mas também acredito que seja também facilmente percebido pelas pessoas, pela sociedade. Como Sim. é que é essa relação? Uhum. Eu vou usar o que o Altair estava falando sobre essa viagem longa, né? Por estar muito tempo sentado, porque acho que vale para tudo, né? Para viagem, para quem trabalha sentado, para quem pega horas de condução para se locomover, muitas vezes indo e voltando do trabalho, né? E aí o Altair falou como que
o material influencia a densidade, vai abaixando e você começa a mexer no espelho, a mexer no retrovisor, a se sentir, começa a se movimentar no carro para tentar se adaptar, você vai se adaptando, né, àquilo. E a qual custo, né? O custo do seu corpo. Acho que todos nós aqui, a gente pode se identificar com um dia cansativo e chegar em casa sentindo as costas, os ombros, uma dor de cabeça, um desconforto ou mesmo uma dor. Isso quando começa a se tornar rotina, parte do dia a dia, isso também se acumula no corpo em forma de dor, né? No desconforto físico. E hoje, como eu falei ali, né, como se relaciona o físico à saúde mental, como nós vemos de forma separada, mas somos um pacote completo, o desconforto físico, o convívio com a dor, com o desconforto físico, ele baixa os níveis de dopamina, níveis de serotonina, que são os controladores de humor no cérebro. O desconforto físico, a dor, ela te dificulta ter momentos de lazer, né? Então, chegar em casa após um dia de trabalho, estar bem com a família, sair para fazer uma atividade física, e é uma consequência, às vezes, seja de uma dor de cabeça, de uma dor nas costas, às vezes nem da dor, mas só do desconforto mesmo e de estar se sentindo, então, mais cansado, né? Por conta de um desconforto acumulado durante o dia e durante os dias. Isso leva à automedicação. Quem nunca chegou em casa e tomou um remédio ali para o muscular, para relaxar a musculatura. Você vê que isso vai indo numa cachoeira, assim, numa crescente, uma coisa que vai levando a outra. E eu relaciono isso também com o que o Altair estava falando, né? Que isso vai levando a outras esferas. Uma perspectiva positiva da vida. Se você convive com um desconforto, você muda a sua percepção sobre as coisas. Você está mais mal-humorado, então você tem um olhar mais mal-humorado para o que está acontecendo no seu entorno. E pessoas que convivem com dor física, com desconforto, ficam, sim, mais vulneráveis a transtornos psiquiátricos, né? Depressão, ansiedade, pânico. Não é que seja o causador, mas abre uma vulnerabilidade para que isso se instale. Por isso tudo aqui que eu trouxe. É um fator significativo, com certeza. Sim, isso é um fator. Ô, Nair, chegou agora uma pergunta da audiência. Então, deixa eu ler aqui para você. Existe uma anamnese ou perguntas específicas que você consegue identificar o estresse devido à rotina e falta de conforto? Bom, primeiro, explicando para quem não sabe o que é anamnese. É uma entrevista inicial de profissionais da área da saúde, aí das diversas áreas que abrange, né, a saúde, para você identificar ali as queixas iniciais daquela pessoa que te procura, né? Então, tem roteiros de anamnese, né? Tem também estruturas próprias de acordo com cada área da saúde que você faz, mas seria basicamente essa entrevista inicial para você identificar a demanda da pessoa, a queixa, o que leva ela ali. Na clínica, né, quando a gente está conhecendo ali no primeiro contato com a pessoa, a gente vai investigar diversas áreas, diversas esferas assim que compõem o dia a dia da pessoa. Então, a parte física entra assim nesse contexto, né, nessa entrevista, por isso que eu tenho falado aqui o tempo todo, a gente não pode perder de vista que o corpo físico, né, a saúde física e a saúde mental estão diretamente relacionados. Então, uma anamnese específica para isso, não. Mas, normalmente, entra no aspecto do trabalho, né? Quando você começa ali a questionar quanto a pessoa está se sentindo confortável, né, no dia a dia. E as pessoas se expressam muito as dores emocionais através do corpo, né? Então, você percebe que a pessoa, às vezes, bota a mão no peito quando fala, ela sente de um aperto, ela fala assim, eu sinto um cansaço e passa a mão aqui em cima, a postura, certamente, né? Como ela se coloca. Então, isso faz parte da avaliação da saúde mental, a percepção de conforto, de bem-estar que a pessoa traz para você. Então, tentando resumir tudo, né?
nos vários produtos que nós conversamos hoje, sobre colchões, cadeiras, móveis de escritório, bancos de carro, bancos de moto, né? O conforto, um grande player nesse mundo de conforto, nessa ciência de conforto, tecnologia de conforto, como diz o Gabriel, um grande player é a espuma, é o poliuretano, né? E é com o poliuretano que você consegue customizar para cada modelo de veículo, para cada pessoa, né? Eu já vi o que vocês falaram de pressure map, eu já vi colocando em loja, em cima de cama, para tentar customizar, personalizar para a pessoa qual que é a melhor cama para ele, né? Então, juntando isso tudo, são aplicações, são coisas que afetam a sua rotina diária e noturno. 24 horas por dia. Ou você está dormindo na cama, ou você está trabalhando na cadeira, ou está dirigindo um Uber, está andando de moto, né? Então, a abrangência da ciência de conforto, que meus convidados todos entraram em detalhes em cada uma de suas óticas, realmente afeta a qualidade de vida das pessoas. É isso mesmo? André, eu já pedi uma vez para uma atendida minha que trocasse o colchão da cama dela, assim, porque dentro do que ela ia relatando, do que ela acordava durante a noite, o que ela sentia, eu comecei a falar, mas isso não é emocional, isso é físico. E um dia ela comentou do colchão dela, eu falei, troca o colchão, porque você dormindo bem, você vai acordar melhor, você vai acordar disposta, você tem... Sim, outro olhar para as coisas que acontecem no seu dia quando você está se percebendo bem, né? E não com sono, cansada, com dor, muda o olhar, né? Então, eu acho muito legal isso, como que o objetivo, o concreto, atua sobre o subjetivo. Mas ela trocou o colchão? Trocou o colchão. Olha, e aí? E melhorou a qualidade do sono dela, sem dúvida. Só aproveitando essa conversa, Naí, você falou de parte de remédios, né? Às vezes as pessoas chegam ali com dores, a parte lombar, dependendo da postura. Se ela está no trabalho ali que ela fez um Uber, parte de motos, né? Difícil, muito estresse, muita pressão. Pegando exemplo de São Paulo hoje, você tem muita pressão no trânsito. Aí você fala, lógico, trocar o colchão, porque nada melhor do que uma noite de sono bem dormida. E aí você pega o quê? Falando de tecnologia de conforto, os travesseiros. Hoje importantíssimo, André. Boa. Qual a Zanatani hoje tem uma tecnologia fortíssima nessa parte. A gente tem hoje e domina a parte de viscoelástico. Viscoelástico são travesseiros toppers de cama essenciais e que são melhores do que remédio, eu te diria. Porque depois de um belo de um banho, relaxar, deitar e dormir, num belo de um conforto, numa parte feita pela Zanatani, seria essencial. Isso aí. Você é vendas, né? Eu sou do comercial. Coincidência. Eu aproveitei apenas a janela, Altair, Gabriel. Tonhão, nós estamos falando de conforto, né? E nós estamos falando muito conforto, colchão, cadeira, banco, assento, tal. Mas também, eu acho que Nair vai concordar comigo, existe o conforto térmico. Sim. E o conforto acústico. Perfeito. Né? Eu vejo aqui dentro do estúdio, né? Tá tão em paz, né? Não temos som de fora, né? E isso traz um pouco de conforto para a gente. Então, o poliuretano, ele atua também nesses segmentos de conforto? Boa pergunta, André. Vou te dar exemplo de duas situações que nós temos aqui. A parte do estúdio mesmo, que estamos hoje, e a parte que nós falamos bastante automotiva, de um carro. Então, a gente falando de isolamento térmico e isolamento acústico, nesses dias que estão bem quentes, né? Você tem uma sala que você tem uma parte ambiental que te vai mostrar, né, Naí, um ambiente favorável. Nós estamos aqui há algum tempo conversando, com ar-condicionado, estamos aqui numa situação boa
né? Tirando a cadeira, como você falou, que até eu senti um pouco agora. Desculpa, Marcelo. Eu prometi também não tocar. Desculpa, mas só esse toque. Então, a parte de isolamento térmico e acústico, ela vem hoje das nossas formulações, dos nossos sistemas. Estamos inseridos nisso, tá? Nós temos hoje grandes players que nós atendemos desse mercado. E eu vou te dar outro exemplo na parte do carro. No carro também, para você deixar o isolamento térmico, você tem a parte do teto. Hoje, nós chamamos um processo de estratas interno, um processo nosso. E esse processo, junto com a Aldebridge, nós também temos um know-how muito grande. E isso impacta um bem-estar do motorista, porque além de ele estar sentado numa boa espuma, além de ele estar ali, o ar-condicionado que a gente falando de tecnologia, ele tem um isolamento térmico e acústico também, que te ajuda nessas maneiras. São esses exemplos que eu tenho para você. E eu imagino também que você falou em ar-condicionado, se você tem um bom isolamento térmico dentro do carro, dentro de casa, isso, você gasta menos energia. Exato. Por aí mesmo. Você falou de casa, né? Construção civil. Eu vou pegar um gancho disso aí, pegar mais um exemplo. Quando você tem ali uma tinta à base de PU, essa tinta também é um selante. Isso vai te ajudar bastante, André. Olha só. Ok, gente. Então, o bate-papo foi muito legal, mas infelizmente chegou a hora e eu vou deixar uma conclusão, uma pergunta para resumir a nossa conversa. E eu vou deixar com os especialistas, com você, Tonhão, com o Gabriel e com o Altair. Como vocês enxergam o papel da Zanatene nesse futuro para uma sociedade com mais saúde e mais bem-estar? Então, André, um ponto importante a ser dito, né, e considerado é que nós, da Zanatene, nós entendemos de conforto, nós temos o know-how, nós possuímos as ferramentas, nós temos os equipamentos, os meios, os métodos para contribuir com uma melhor qualidade de vida para os nossos clientes. O critério de aceitação de qualidade, né, do público de hoje, né, de produtos como colchões e bancos automotivos, né, tem se tornado cada vez mais apertado. E nós acompanhamos essa tendência, né, de fornecer produtos cada vez mais completos, né, e com qualidade. O nosso crivo de hoje sempre vai ser a necessidade do cliente. Então, a gente tem uma responsabilidade nas mãos, né, André, de fornecer produtos e serviços que atendam a essa necessidade. Esse é o jeito Zanatene de ser. Aí, Gabriel. Então, aí tá competindo com você na parte de vendas aí. Eu gostei. Muito bem. Ô, gente, então, antes da gente encerrar, Nair, muito obrigado a sua participação. Você está no meio dos técnicos aí e você segurou a onda. Muito bom. Agora, para as pessoas entrarem em contato com você tem Instagram, o que você tem aí para contar? Sim. Primeiro quero agradecer, André, pelo convite. Foi muito rico para mim participar dessa conversa e ouvir esses outros aspectos também do conforto e fiquei feliz de ter trazido também a percepção aqui da área da saúde mental para essa conversa. O meu Instagram é nairsoares.psi e lá é um canal de comunicação comigo. Legal. Obrigada. Muito bom. Nair, obrigado, viu? Obrigada. Tonhão, algumas palavras finais? André, agradecer a presença da Nair aqui, agradecer a presença do Altair, a presença do Gabriel, foi muito bom, né? Eu acho que somamos todos os assuntos aqui e foi um bom podcast, mais uma vez. Obrigado pela participação. Com certeza. E aí, a turma online? Gabriel, algumas considerações finais? Sim, obrigado, André. Obrigado, pessoal, pelo convite. A gente aqui no Laboratório de Conforto está completamente disponível para quem quiser entender um pouquinho mais de conforto. Legal. Então, muito um abraço bom. para vocês. Obrigado, viu, Gabriel? Obrigado pela participação. Altair, considerações finais? Isso aí, queria agradecer, como você falou, André, queria agradecer bastante a Nair também. A gente vive num mundo técnico e é interessante a gente conectar os dois hemisférios, né? Então, entender como que a gente pode trabalhar para os dois lados para ter uma condição melhor, um futuro melhor. Então, é muito bom essa interação e trazer essa interação para o nosso lado técnico, para a gente ter um pouco mais, assim, aquele jogo de cintura, de trabalhar um pouco melhor no dia a dia.
É isso aí, foi muito bom, muito obrigado pela participação, obrigado, Gabriel, André, Antônio Barros, não, Tonhão, é isso aí, e daí, muito obrigado, pessoal. Legal, gente. E como é que é, Gabriel? Esse é o jeito Zanatene de ser. É isso aí. Falou então, gente. Ó, obrigado por essa audiência maravilhosa também. E um abraço para todo mundo aí.